Olá, amigas! Esmeralda conhece Georgina, noiva de José Armando. Vamos ficar sabendo isso e muito mais, no próximo capítulo da emocionante novela Esmeralda. Em conversa com Rodolfo e Branca, Georgina reage com espanto ao ouvir que José Armando tem um filho, afirmando que não sabia de nada e questionando, perturbada, por que ele teria escondido uma informação tão grave. Concluindo que cedo ou tarde acabaria descobrindo e considerando absurdo que alguém pretenda guardar segredo sobre algo assim, pois, segundo ela, um homem pode rejeitar uma mulher e afastá-la de sua vida, mas não pode fazer o mesmo com uma criança, muito menos com um filho. O senhor Penha Real, percebendo seu estado, pede que ela se sente e tenta tranquilizá-la, dizendo que lhe oferecerá um chá. Mas Georgina recusa, afirmando que sabe se controlar, embora a existência daquela criatura a tenha desconcertado de tal maneira que não se sente capaz de sentar para conversar com eles naquele momento, pedindo que a perdoem antes de se retirar. Pouco depois, Georgina encontra José Armando, confrontando-o diretamente e perguntando por que ele não lhe disse toda a verdade sobre Esmeralda. Ele responde que lhe disse a verdade, mas Georgina insiste que não foi tudo, dizendo que ele lhe contou como conheceu Esmeralda, como se apaixonou por ela, como depois dissolveu o vínculo que os unia e até que estava tentando desesperadamente esquecê-la, embora às vezes ainda sentisse desejos de correr para o lado dela. Ela reconhece que ele foi sincero nesses pontos, mas o acusa de ter esquecido de mencionar que desse amor nasceu um filho, que Esmeralda lhe deu uma criança. José Armando reage afirmando com firmeza que esse menino não é seu filho, e Georgina interpreta essa declaração como fruto de mágoa e ressentimento, mas ele insiste que fala assim porque é a verdade, explicando que não rejeita a paternidade por ressentimento com a mãe, mas porque a criança realmente não lhe pertence, não carrega seu sangue e não foi concebida por ele. José Armando afirma compreender o que Georgina está pensando e diz que Esmeralda não é culpada, que ela é uma vítima e que não o enganou nem lhe foi infiel, enquanto Georgina afirma não estar acusando Esmeralda, mas insiste que ele a julga mal. Ele questiona como deveria julgá-la, e Georgina garante que Esmeralda não fez nada de errado, afirmando que o menino nasceu depois da separação, o que ele nega, afirmando que estando casada com ele, Esmeralda teve um filho com outro homem. Georgina se espanta e pergunta como ele pode dizer que ela não fez nada de errado, ao que José Armando responde que se ela soubesse o que aconteceu, entenderia, mas admite que é uma história longa, complicada e difícil de contar. Quando Georgina pergunta quando nasceu a criança, ele pede que ela não o interrompa e deixa claro que Esmeralda se recusou a renunciar à criatura que vinha ao mundo, o que se tornou um obstáculo intransponível entre os dois e o levou a decidir pela separação. Ele confessa que tudo isso é muito penoso, que quis esquecer tudo, mas que o destino colocou Esmeralda novamente em seu caminho, fazendo com que o passado, para o qual tentou dar as costas, se erguesse outra vez diante dele. Georgina reconhece que agora compreende por que era tão desagradável para ele contar essa história e lamenta tê-lo obrigado a fazê-lo, dizendo que apenas quer saber se ele viu o menino. José Armando responde que não, que inclusive deixou de ir à casa de seus pais para não encontrá-lo, explicando que os levam de vez em quando, pois é o neto deles, e que por toda a casa há brinquedos e roupas da criança, algo que ele não suporta. José Armando comenta com Rodolfo, explicando que Graziela se apaixonou por um rapaz pobre da casa grande, numa história semelhante à dele próprio, mas que sua tia Fátima conseguiu separá-los, levando Graziela a se casar com Emiliano, resultando em um fracasso. Rodolfo afirma que ele também fracassou e conclui que casamentos socialmente tão díspares não funcionam, enquanto José Armando atribui tudo à fatalidade e às interferências de terceiros. Rodolfo então pergunta se ele se arrepende de ter se separado de Esmeralda, e ele responde que naquelas condições não podia continuar ao lado dela, reiterando que a dúvida sobre o menino permanece, mas que ele não é seu filho e que Esmeralda sabe disso, pois jamais exigiu uma comprovação. Ele explica que nunca propôs tal prova por considerar uma humilhação, mas reafirma que tem a segurança de que o verdadeiro pai aparecerá algum dia para reclamar seus direitos, revelando então que se trata de um médico do povoado chamado Dr. Lúcio Malaver, nome que desperta a atenção de Rodolfo, que diz já tê-lo ouvido antes. Em seguida surge a preocupação expressa sobre o futuro do sobrenome Penha Real, com o temor de que o neto não possa herdá-lo, deixando implícita a gravidade da situação para a família. No hospital, José Armando procura um receituário que estava sobre sua mesa e diz que não o encontra, explicando que ali havia notas muito importantes. Ao ser questionada, Esmeralda responde que o receituário está na primeira gaveta da esquerda, mas ele afirma já ter procurado ali sem sucesso. Ela insiste para que procure melhor, garantindo que o encontrará.
enquanto a senhorita Hilda se oferece para ir buscar, mas Esmeralda esclarece que não é necessário, pois foi ela mesma quem o colocou ali. José Armando então pede que na próxima vez ela não guarde suas coisas e as deixe onde estão. Ele questiona por que Esmeralda se incomodou em trazer os prontuários, dizendo que poderia tê-los buscado em seu consultório e acrescentando que talvez não goste que ela entre lá quando ele estiver presente, afirmando que simplesmente não quer vê-la. Ela então diz que se é assim, que ele peça para tirá-la do cargo, e José Armando observa que ela parece muito segura de si mesma. Esmeralda responde que não acredita estar ainda, mas que está apenas fazendo seu trabalho. Ele então pergunta se, com relação a ele, ela também está segura, e ela responde que fala de seu trabalho e de seu futuro. José Armando sente-se excluído e diz isso abertamente, ao que Esmeralda responde que foi ele quem se excluiu há muito tempo. Ele pergunta se lhe é indiferente, e ela diz não saber por que deveria sentir o contrário. Esmeralda afirma nunca ter pensado que pudesse haver uma situação assim entre eles, mas explica que essa situação se formou ao longo de muitos dias sem ele, dias em que as lembranças foram se apagando pouco a pouco e sendo substituídas por coisas novas, outras ilusões, outras palavras e outras pessoas que preencheram cada canto vazio de seu coração. José Armando reage dizendo que se trata de ilusões e palavras de amor de alguém que diz amá-la porque Álvaro Lascano a ama, e pergunta se Álvaro a ama mais do que ele a amou. Esmeralda questiona a importância do que já foi e afirma que se já não é, talvez não importe mais. Ela o provoca dizendo que ele deveria voltar a testar suas forças, mas pede que não se deboche, esclarecendo que não pretende zombar, apenas afirmar que ele quer reger tudo pelo amor, sendo que o amor é um sentimento muito frágil. Ela esclarece que ao falar das coisas que preencheram seu coração, referia-se ao apoio que encontrou ao seu redor quando as forças lhe faltavam, as pessoas que lhe estenderam a mão quando chegou sozinha àquela cidade, quando esteve a ponto de perder seu filho, citando a ajuda de um homem que não conhecia e que a curou e lhe ensinou a lutar por si mesma, mencionando Álvaro, todos os demais, Dona Socorro, que lhes deu abrigo em sua casa, as freirinhas, a mãe do Dr. Lascano, que lhe ensina tantas coisas e a senhorita Hilda, afirmando com firmeza que todos estiveram ao seu lado, todos, menos José Armando. Rodolfo pergunta a José Armando sobre suas relações com Georgina Pérez Montalvo, querendo saber se ele está absolutamente seguro de que a ama e deixando claro que seu interesse é garantir que o casamento não seja por conveniência profissional ou por motivo alheios ao amor. José Armando lembra que o próprio pai lhe disse que esse casamento lhe convinha, e Rodolfo admite que o aconselhou antes, mas afirma ter mudado de opinião, pedindo que ele pense bem antes de dar esse passo. José Armando garante que pensou bastante e que está decidido a se casar com Georgina. Rodolfo então lhe faz um pedido importante, que reconheça o filho de Esmeralda como seu filho. José Armando reage perguntando se ele se dá conta do que está pedindo, e Rodolfo insiste, dizendo que quer que ele dê seu nome à criança. José Armando afirma novamente que o menino não é seu filho, e Rodolfo responde que existe essa possibilidade, mas José Armando renuncia definitivamente a ela. Rodolfo lamenta dizendo que sempre sonhou em ter um filho para que fosse seu herdeiro, já que a única descendente pena real é mulher e com ela o sobrenome morrerá. José Armando diz sentir muito, explicando que não vê sentido em reconhecer um menino que não é seu, ainda mais porque algum dia terá que assumir seu nome verdadeiro, não querendo continuar usando um sobrenome que não lhe corresponde nem aparecer como pai de uma criança que não é seu filho.